Olá pessoal, tudo bom? Gravando mais um videozinho aqui para explicar a resolução de um exercício desses nossos aqui de carga e descarga de capacitor, tá? O circuito que nós estamos para analisar, que está lá na nossa lista, então é esse daqui, em que uma fonte de 20 volts é utilizada para carregar o capacitor quando a chave U1 está fechada. Quando a chave U1 abre e a chave U4 fecha, o capacitor é descarregado. Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho no nosso enunciado. Olha só. A chave U1 do circuito fecha no instante t igual a zero. Então, quando ela fechar, nós passaremos a ter a carga do capacitor. Nesse meio tempo, a U4 está aberta. Então, a chave U1 permanece assim fechada até 200 milissegundos. Depois de algum tempo, essa chave abre, né, em 200 milissegundos. Por 20 milissegundos, as duas chaves ficam abertas, mas no instante t igual a 220 milissegundos, ou seja, 20 milissegundos depois de abrir a chave U1, a chave U4 fecha. E aí o capacitor começa a descarregar. O que é que se pede para esse exercício? Que se encontre as equações que descrevem o comportamento da tensão do capacitor durante o período de carga e descarga, porque nós teremos duas expressões, porque são dois comportamentos distintos. Além disso, se pede algumas coisas, como, por exemplo, a tensão em momentos específicos, né? Então, eu vou fechar minha câmera e vou tirar aqui o enunciado para ficar mais fácil e sobrar mais espaço para eu colocar a minha resolução, né? Então, olha só, deixa eu pegar aqui minha canetinha, vamos escrever, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós vamos começar imaginando a primeira situação em que a chave U1 está fechada. Então, em um determinado momento, a chave U1 é fechada e eu terei uma corrente que virá da fonte, essa corrente vai chegar aqui, vai se deslocar para cá, ela não desce nesse nó porque a chave U4 está aberta, né? Então ela segue o seu caminho até aqui, desce e carrega o capacitor. Carrega o capacitor até que ponto? Se nada acontecer no meio do processo, a gente sabe que ele vai se carregar até o valor da fonte, que seriam 20 volts, né? Uma corrente está entrando de cima, positivo aqui, negativo ali, eu teria 20 volts lá no final do processo. Será que ele se carrega? Não sei, né? Afinal de contas, a chave U1 vai abrir em algum momento. Então, vamos analisar isso. Olha só. Com a chave U1 fechada, o R1 fica em série com o R3, né, no caminho da corrente. Então, somando os dois resistores, porque eles estão em série, teria uma resistência equivalente de 4 ohms. Vou botar aqui um REC de 4 ohms. E o meu resistor é 10.000 micro, então eu teria um tal, né, uma constante de tempo desse circuito, que eu vou chamar de tal 1, que seria 4 ohms vezes 10, isso aqui é um vezes, tá, gente? 10.000 microfarad. Isso me leva a um tal 1 de 40 milissegundos. Como nós sabemos, o tempo de carga de um capacitor, né, vou escrever aqui TC, ele é igual a 5 vezes o tal, nesse caso, o tal 1. Ou seja, levaria 200 milissegundos para carregar o capacitor, que é exatamente o tempo que a chave U1 permanece fechada. Disso a gente pode concluir, então, que o capacitor vai se carregar totalmente, ou seja, a tensão sobre C1 vai sair de zero até os 20 volts, né? Nesse intervalo de tempo, de zero até 200 milissegundos, a tensão no capacitor ela vai se comportar de que maneira? Como é uma carga, a gente pode prever o funcionamento usando aquela expressão que diz que a tensão da fonte, que é 20, multiplica 1 menos E na menos T sobre tal, nesse caso aqui, o tal 1. Essa é a expressão que descreve esse comportamento, né? Então, a tensão vai sair de 0 volt, né? Deixa eu tentar arriscar fazer um gráfico aqui, né? A tensão estava em 0 volt, ela vai subir, 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 né? E lá em 200 milissegundos ela chega aos 12 volts. Mas aí eu abro a chave e o capacitor permanece lá carregadinho. Em 220 milissegundos, eu vou fechar a chave U4. Então, em 200 milissegundos, essa chave aqui já estava aberta, aí eu vou fechar a chave U4, né? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Vou fechar a chave U4.
Quando eu fechar a chave 4, a energia que estava armazenada no capacitor vai gerar uma corrente que vai fazer esse caminho aqui e vai descarregar o capacitor. Ou seja, a partir daqui eu teria um processo de descarga exponencial, né? Quanto tempo esse processo vai levar para descarregar? Já vamos descobrir já, né? Então, olha só, como agora os valores dos resistores são diferentes, eu terei outro tal, um tal 2. Por quê? Porque o R3 agora de 1 ohm vai ficar associado em série com o R2 de 4 ohms. Eu terei uma resistência equivalente de 5 ohms. Então, 5 vezes os 10.000 micro, né? Vai me levar a um tal 2 de 50 milissegundos, né? 5 vezes 10.000, 50 milissegundos. Ou seja, o tempo total para descarga desse capacitor seria 5 vezes isso, 250 milissegundos, né? Como é que seria o comportamento dele, então? Como é que eu vou achar a equação ou expressão que escreve isso? Meu VC de T vai ser igual à tensão inicial no capacitor, que é 20, que multiplica com E na menos T sobre tal 2 agora, nesse caso específico. Então, nós encontramos as duas expressões que atendem ali ao que é solicitado no item A. Depois se pede qual é a tensão em alguns momentos específicos, né? Então, eu quero saber qual é a tensão do capacitor, por exemplo, tempo igual a 100 mili, igual a 200, igual a 300. Então, vamos imaginar assim, para um T igual a 100 mili, olha só, 100 milissegundos. A gente tem que analisar com o seguinte cuidado. Quando eu tenho tempo T igual a 100 mili, eu estou antes desse ponto aqui, que é quando a chave 1 está fechada. Então, o capacitor está se carregando. Quem vai determinar o comportamento da tensão do capacitor é essa equação aqui. Então, eu posso calcular o VC, vou chamar assim de VC de 100, como sendo o quê? 20 volts, que multiplica 1 menos E na menos T, no caso aqui menos 100, né? Menos 100, sobre o tal 2, que seria, tal 1, perdão, que seria 40, tá? Se a gente colocar isso aqui na calculadora, menos 100 dividido por 40 vai dar menos 2,5, e na menos 2,5, 1 menos isso e menos isso vezes 20, vai nos levar a uma tensão de 18,36 volts, ou seja, 36, né? O capacitor já evoluiu bastante a tensão, já chegou quase lá nos 20 volts. Mas vocês sabem que um tal, né, já se foi mais de 60% da carga, em 2 tal, né, foi mais de 80, que eu estou para lá de 2, estou com 2 tal e meio, é natural que já esteja próximo dos 20 volts. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui nesse 36, que ficou meio feio, né? Então, seria 18,36 volts, né? Então, essa seria a tensão no capacitor no tempo igual a 100 mil. Depois pede com a tensão no capacitor no tempo igual a 200 milissegundos. Quando chegar a 200 milissegundos, olha aqui, ó, a dica. Com 200 milissegundos, o capacitor acabou de descarregar. Então, o meu VC de 200, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 20 volts. O capacitor já está plenamente carregado, né? Já está plenamente carregado. Então, essa aqui ficou fácil, né? O capacitor está carregado. E a última pergunta é quanto é que seria a tensão no capacitor no tempo T igual a 300 milissegundos. Aí é que nós temos que estar atentos para o seguinte fato, tá? Depois dos 220 milissegundos, como está descrito aqui, ó, o capacitor começou a descarregar. Então, a equação que determina o comportamento dele é esta daqui, né? 20 que multiplica aí na menos T sobre tal. Aí parece bem simples, né? Então, eu venho aqui e escrevo que VC de T é igual à tensão inicial do capacitor, que seria 20, que multiplica E na menos T sobre o tal 2, né? Mas tem um detalhe importante aqui agora, olha só. Eu não posso colocar 300 milissegundos ali, porque essa equação ela passa a valer somente depois de 220 milissegundos, somente depois de 220 milissegundos. Se passou de 220 milissegundos, significa que o T, que eu vou usar aqui em cima, tá? Chama de TX, ele tem que descontar os 220. Então, o meu TX seria igual aos 300, né? Menos 220. Ou seja, eu terei 80 milissegundos
de transitório, tá? Então, se nós pegarmos 80.000 e dividirmos por 50, que é o valor do tal 2, eu tenho ali um E na menos 1,6 mais ou menos, né? Então, se eu fizer 20, que multiplica o E na menos 1,6, eu teria um valor de aproximadamente 4 volts, né? Então, o VT aqui seria 4,04 volts, porque, repito, eu coloquei 80 milissegundos aqui, porque se eu estou falando do tempo 300 milissegundos no total, aquela equação passou a valer somente depois dos 220 milissegundos, então é importante que a gente esteja atento a esse detalhe, né? Então, espero que essa demonstração tenha deixado claro aí, né, como é que se faz a resolução deste exercício, né? Então, grande abraço a todos. Nos vemos em breve em alguma outra